2 horas depois de enterrar meu filho de 8 anos, meu telefone tocou com uma ligação que mudou minha vida para sempre. A voz trêmula de sua professora mal conseguia se conter enquanto me dizia: Dona Amanda, encontrei algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Venha para a escola agora mesmo e me encontre na sala dos professores. Não conte para sua família nem para ninguém. Isso é perigoso. Quando finalmente cheguei à escola, a figura que vi parada em frente à porta me fez estremecer da cabeça aos pés. Eu nunca poderia imaginar que a pessoa encurralando a professora lá dentro era meu próprio marido. Mas antes de chegarmos a esse momento, deixe-me começar do início. E como o narrador do meu canal sempre dizia, antes que a história comece, deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está ouvindo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para que esta história alcance mais pessoas. 2 horas depois de dar o último adeus ao meu filho Enzo, a casa parecia um inferno gelado. O cheiro penetrante de lírios e coroas de funeral misturava-se com o odor de terra úmida preso na barra do meu vestido preto. As pessoas entravam e saíam da sala de estar, murmurando palavras de condolências que soavam ocas e distantes, como se estivessem falando do fundo de um túnel. Diziam que eu tinha que aceitar a vontade de Deus, que Enzo estava em paz no céu agora. Mas nenhuma daquelas frases conseguia acalmar a dor que rasgava meu peito, como se alguém o estivesse abrindo por dentro. Enzo tinha apenas 8 anos. Era um menino saudável, inquieto, sempre correndo de um lado para o outro com uma energia contagiante. O médico disse que fora um ataque cardíaco fulminante, um caso raro, uma anomalia. Eu não acreditei, mas não me restavam forças para discutir. Refugiei-me no meu quarto, sentada na beira da cama, olhando fixamente para a foto emoldurada onde Enzo sorria orgulhoso, segurando um troféu de atletismo entre as mãos. Lá fora, meu marido Marcelo recebia e se despedia dos visitantes com os olhos vermelhos, o rosto inchado e os ombros caídos, parecendo carregar o peso do mundo nas costas. Todos elogiavam a força de Marcelo. Diziam que ele era um marido exemplar e um pai admirável, que só se mantinha de pé para amparar a esposa destroçada. Pela porta entreaberta do quarto, eu o vi abraçando o Sr. Monteiro, o presidente da fundação onde Enzo estudava. O homem mais velho dava-lhe tapinhas firmes nas costas, oferecendo conforto como um pai que consola um filho. Aquela cena deveria ter me comovido, mas algo no meu estômago se revirou. Uma onda de náusea que eu não conseguia explicar. Foi quando meu celular, pousado sobre a colcha, começou a vibrar. A tela iluminada mostrava o nome de Vânia, a professora de Enzo. Franzi a testa. Por que ela me ligaria num momento como este? Ela estivera no funeral. Eu mesma a vira chorando ao lado do caixão. Com a mão trêmula, deslizei o dedo sobre o botão verde e levei o telefone ao ouvido. A voz do outro lado era tão baixa que parecia um sussurro afogado em medo. A respiração de Vânia estava ofegante, como se ela estivesse escondida num armário escuro. Ela me pediu para ouvir com atenção, dizendo que não poderia repetir. Disse que encontrara algo que eu precisava ver com meus próprios olhos, algo que fora esquecido na gaveta da carteira de Enzo. Sua voz falhou quando me implorou para ir à escola imediatamente e esperá-la na sala dos professores. Ela enfatizou uma condição que gelou meu sangue. Eu não deveria contar a ninguém, nem mesmo a minha família. Ela repetiu que era perigoso, que eu não podia confiar em ninguém além dela. Senti meu coração começar a bater com uma força descontrolada. O luto que me paralisara de repente se transformou num alerta agudo que perfurou a névoa de dor. Havia algo urgente, algo sombrio relacionado ao meu filho. Eu senti na maneira como Vânia respirava do outro lado da linha, no desespero contido de suas palavras. Meu instinto materno, aquele que até então só havia encontrado um muro de impotência diante da morte, acendeu-se com uma clareza brutal. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão, forcei-me a ficar de pé e respirei fundo. Eu tinha que ir. Tinha que saber o que havia de tão perigoso no que ela encontrara. Saí do quarto, arrastando os pés,
fingindo um cansaço ainda mais pesado do que o que eu realmente sentia. Aproximei-me de Marcelo, que ainda conversava com o Sr. Monteiro na varanda. Sussurrei que estava com uma dor de cabeça terrível, que precisava ir à farmácia da esquina buscar meu remédio para a enxaqueca, pois o deixara no carro, e que queria tomar um ar fresco. Marcelo me olhou com uma ternura que teria convencido qualquer um. Ele se ofereceu para ir em meu lugar, mas eu o recusei gentilmente, dizendo que precisava de 15 minutos sozinha para clarear a cabeça. O Sr. Monteiro sorriu, aconselhando-me a não demorar, que a brisa da noite não fazia bem a alguém tão debilitada. Concordei com um aceno e caminhei em direção ao meu carro. Enquanto eu dirigia para a escola de Enzo, a cidade parecia se estender ao infinito. Uma garoa fina começou a cair, fazendo o asfalto brilhar com os reflexos amarelados dos postes de luz. Minha mente era um turbilhão. O que Vânia havia encontrado? Por que estava com tanto medo? E por que me proibiu de falar com Marcelo? Até aquele momento, ele fora um pai exemplar, atencioso, paciente, dedicado. Eu repetia a mim mesma que ele não poderia estar envolvido em nada perigoso. No entanto, uma pequena semente de dúvida começou a brotar. Lenta e teimosa, como raízes rachando o cimento. Cenas dos últimos meses que eu não quisera examinar de perto voltaram à tona. As dores de estômago de Enzo, seu cansaço repentino, as tardes em que adormecia em cantos aleatórios. Lembrei-me de como Marcelo insistia em cuidar pessoalmente de seus remédios e de como ficava zangado quando eu sugeria levar o menino a um médico que não fosse o da família, aquele primo distante do Sr. Monteiro, que, segundo eles, conhecia o histórico de Enzo melhor do que ninguém. Tudo isso, que até então fora apenas um ruído de fundo, começou a se alinhar na minha memória como peças de um quebra-cabeça sinistro. A escola parecia sinistra à noite. O portão principal estava entreaberto, como se alguém o tivesse deixado assim de propósito. Não vi o segurança em sua guarita. Talvez estivesse fazendo a ronda. Ou talvez simplesmente não houvesse turno noturno porque as aulas foram suspensas após a morte de Enzo. Estacionei o carro longe, sob a sombra de uma enorme sibipiruna, para que ninguém reconhecesse o veículo da rua. Corri pelo pátio sob a garoa com o coração batendo na garganta e me dirigi ao prédio onde a sala dos professores ficava no segundo andar. O corredor daquele andar estava completamente escuro, iluminado apenas pela luz fraca que subia dos jardins externos. No entanto, consegui distinguir um fio de luz escapando pela fresta inferior da porta da sala. Estava aberta a alguns centímetros. Vânia devia estar lá dentro. Apressei o passo, mas quanto mais me aproximava, mais opressivo o ar se tornava. Meu corpo inteiro me dizia que algo não estava certo. O silêncio era tão denso que apenas meus passos, amplificados pelos ladrilhos, podiam ser ouvidos. A voz de Enzo veio à minha mente, me contando como a professora Vânia era carinhosa, o quanto ele a amava. Se ela chegara a esse ponto de medo, devia ser algo muito sério. Parei em frente à porta entreaberta e prendi a respiração antes de espiar para dentro. O que vi paralisou meu coração. A professora Vânia estava encurralada perto dos arquivos. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de terror e todo o seu corpo tremia como uma folha. Ela tinha as mãos levantadas em um gesto de súplica, como se pedisse por misericórdia. Na frente dela, de costas para mim, estava um homem de camisa preta que eu conhecia muito bem. Sua postura, a maneira como transferia o peso para uma perna, até mesmo o leve cheiro de seu perfume que chegava ao corredor, eram insuportavelmente familiares. O homem segurava um pequeno objeto preto na mão, um dispositivo que parecia um pendrive ou um HD portátil. Ele falava com Vânia em tom baixo, carregado de ameaça, uma voz fria e cortante, sem um pingo de afeto. Era uma voz tão diferente da que eu ouvia todos os dias em casa que por um segundo me recusei a acreditar. Empurrei a porta suavemente. As dobradiças rangeram, traindo minha presença. O homem virou-se instantaneamente, alerta, e a luz branca de neon iluminou seu rosto por completo.
Minhas pernas fraquejaram e tive que me agarrar ao batente da porta para não cair. Era Marcelo, meu marido, o pai do meu filho recém-enterrado. Marcelo me olhou sem surpresa, como se tivesse calculado desde o início a possibilidade de eu aparecer ali. Sua expressão, que um momento antes era puro gelo, transformou-se lentamente em uma máscara de dor contida, a mesma que ele usara o dia todo na frente de familiares e amigos. Ele disfarçou o dispositivo preto, deslizando-o para o lado, tentando escondê-lo da minha vista. Olhei para Vânia, que agora chorava silenciosamente, seus lábios tremendo e as mãos ainda levantadas. Minha mente se recusava a entender. Marcelo deveria estar em casa recebendo as pessoas, chorando comigo. O que ele estava fazendo aqui? Por que estava ameaçando a professora do nosso filho? O que havia naquele dispositivo que era tão importante? O silêncio tornou-se sufocante. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e os soluços leves e abafados de Vânia. Marcelo quebrou a tensão, aproximando-se de mim com passos calmos, como alguém que está diante de um animal assustado tentando acalmá-lo. Seu rosto mudou novamente, tornando-se o de um marido frágil, quebrado pela dor. Ele abriu os braços como se para me abraçar e, com uma voz rouca, disse que não esperava que eu viesse à escola. Afirmou que só viera porque não aguentava ficar em casa, rodeado pelas lembranças de Enzo. Alegou que fora buscar as coisas do menino, que queria guardá-las em segurança antes que a equipe de limpeza esvaziasse as carteiras no dia seguinte. Sua explicação soou razoável, quase comovente. E se eu não tivesse visto a cena de alguns segundos antes, talvez tivesse desmoronado em seus braços sem questionar nada. Mas a imagem de Vânia, encurralada com medo nos olhos, permanecia gravada em meu cérebro. Busquei o olhar da professora. Precisava de uma confirmação, uma fresta de verdade em meio a tantas mentiras. Vânia tremia. Seus olhos iam de Marcelo para mim, como se estivesse numa encruzilhada mortal. Quando Marcelo olhou para ela de soslaio com aquele brilho ameaçador que eu nunca vira antes, ela se apressou em assentir. Com a voz embargada, confirmou a versão dele. Sim, o Marcelo veio buscar as coisas do Enzo. Estávamos lembrando como ele era um bom menino. Eu sabia que ela estava mentindo. O suor frio escorrendo por sua têmpora, seus dedos apertando a barra da saia até os nós dos dedos ficarem brancos. Tudo a denunciava. Marcelo passou o braço pelos meus ombros e apertou com força demais, com uma insistência que doeu. Ele disse que deveríamos voltar para casa, que não era bom para mim ficar num lugar que só reabria a ferida por tanto tempo. Sobre a mesa, havia uma caixa de papelão com desenhos, cadernos e alguns lápis de Enzo. Com um gesto quase imperceptível, Marcelo guardou o pequeno objeto preto no bolso da calça. Ele achou que eu não notaria, mas eu vi claramente. Antes de sairmos, ele se moveu em direção à porta primeiro. Nesse mínimo instante, Vânia correu em minha direção. Ela fingiu arrumar a gola da minha blusa, que estava um pouco torta por causa da chuva, e seus dedos gelados roçaram meu pescoço. Senti que ela deslizou algo para dentro da dobra do tecido, perto do meu ombro. Seus olhos se fixaram nos meus. Neles, vi um apelo desesperado e um aviso urgente. Seus lábios se moveram sem emitir som, mas pude ler claramente as palavras que ela articulou. Fuja! Meu coração disparou. Forcei-me a parecer calma. Assenti como se agradecesse pelo gesto e dei um passo para trás. Marcelo se virou, observando-nos com certa desconfiança. Ele perguntou o que estávamos dizendo. Respondi rapidamente que Vânia estava apenas me pedindo para ser forte, para rezar e cuidar da minha saúde. Ele pareceu convencido. Pegou minha mão e saímos da sala, deixando Vânia para trás, sozinha no meio daquela sala silenciosa, rígida como uma estátua de cera, prestes a derreter com o calor do medo. A volta de carro foi uma jornada em direção a uma execução invisível. Marcelo dirigia com uma calma estudada, enxugando os olhos de vez em quando, como quem seca lágrimas. Ele colocou música clássica em volume baixo,
o mesmo tipo que costumava ouvir quando queria relaxar. Mas para mim, soava como a marcha fúnebre do meu próprio destino. Sentei-me no banco do passageiro, observando a chuva bater cada vez mais forte no vidro. Senti o papel dobrado na dobra da minha roupa como se fosse uma pedra em brasa. Queria lê-lo ali mesmo, mas tinha medo de que Marcelo percebesse. Olhei para ele de soslaio. O homem com quem eu fora casada por 10 anos, de repente, parecia um completo estranho. Repassei os últimos meses em minha mente novamente. As queixas de dor de estômago de Enzo, sua fraqueza repentina, as longas sonecas que não eram normais para uma criança saudável e, especialmente, a insistência de Marcelo para que apenas o médico de confiança da família o tratasse. Algo horrível estava tomando forma em minha mente. Quando chegamos em casa, a atmosfera estava mais calma. A maioria das pessoas que vieram prestar condolências já havia partido. Apenas alguns parentes permaneciam, recolhendo cadeiras no quintal. Eu disse que me sentia tonta e precisava me deitar. Marcelo se ofereceu para me fazer um chá quente, mas respondi que só queria dormir. Entrei no quarto, tranquei a porta e encostei as costas nela, tentando controlar a respiração. Esperei até ouvir seus passos se afastando em direção à cozinha. Então, com as mãos trêmulas, peguei o pequeno papel escondido na minha roupa. Era uma página arrancada de um caderno escolar, com uma caligrafia apressada, quase ilegível. Li sob a luz fraca do abajur. Enzo não tinha problemas cardíacos. Trocaram o remédio dele por doses baixas de veneno. Verifique o ursinho de pelúcia no quarto dele. Ele gravou algo antes de morrer. Cuidado, seu marido é perigoso. O mundo desabou sobre mim. Meus joelhos perderam a força e me deixei cair no chão. Meu bebê, meu pequeno Enzo, não morrera de uma doença misteriosa. Eles o envenenaram aos poucos. E a pessoa que fizera isso estava na minha cozinha agora mesmo, preparando chá, fingindo ser um pai destroçado. A dor insuportável que me dilacerara até então se transformou em algo mais duro e afiado. Raiva. Minhas lágrimas secaram instantaneamente. Entendi que o choro podia esperar. O que não podia esperar era a verdade. Levantei-me como pude e saí do quarto na ponta dos pés, em direção ao quarto de Enzo, que ficava ao lado da suíte principal. Abri a porta com cuidado. O cheiro de colônia de bebê e loção ainda pairava no ar, tão familiar que encolheu meu coração. Tudo estava como ele deixara. Os blocos de montar no chão, os pôsteres de super-heróis nas paredes, os livros de histórias espalhados na mesinha de cabeceira. Sentado na cama estava seu grande urso de pelúcia marrom, aquele que ele abraçava todas as noites para dormir, o presente que eu lhe dera há 2 anos em seu aniversário. Aproximei-me do urso e acariciei sua pele macia com as mãos trêmulas. Notei algo estranho em suas costas, uma costura um pouco grossa, como se alguém a tivesse aberto e fechado às pressas com pontos desajeitados. Lembrei-me de que ele aprendera a costurar na escola e às vezes praticava em seus brinquedos. Fui até a escrivaninha, abri uma gaveta e peguei um cortador de unhas com uma pequena lixa de metal. Voltei para o urso e comecei a descosturá-lo com cuidado. Em meio ao enchimento de fibra branca, apareceu um pequeno gravador digital, um brinquedo de espião que meu amigo Caio lhe dera há muito tempo. Enzo adorava brincar de detetive. Senti um calafrio ao pressionar o botão de play. A voz de Enzo soava fraca e rouca, muito diferente da voz alegre que costumava encher a casa. Hoje, minha barriga doeu de novo, depois que o papai me deu o remédio vermelho. Tem um gosto muito amargo. Não é como o que a mamãe me dá. Tenho medo de contar para a mamãe. Aí o papai fica bravo como daquela vez. Papai diz que é uma supervitamina para me deixar forte, mas eu me sinto pior a cada vez. O áudio continuou com o som de uma porta se abrindo e passos pesados se aproximando. Então ouvi claramente a voz de Marcelo falando ao telefone com alguém. Seu tom era calmo, quase entediado. Não se preocupe, senhor Monteiro. Já aumentei a dose. O garoto não passa da próxima semana. Assim que ele morrer,
a herança do avô dele é liberada para a conta do guardião, ou seja, a minha. Depois dividimos 50-50 como combinamos. Você só precisa garantir que a papelada da propriedade da fundação esteja pronta para mudar de nome. A gravação foi cortada. O silêncio no quarto tornou-se ensurdecedor. Cobri a boca com as duas mãos para conter um grito que lutava para sair. Tudo estava girando. Meu marido, o homem com quem eu dividi 10 anos de vida, envenenara nosso filho para ficar com o dinheiro da herança que meu pai deixara em nome de Enzo. E o respeitável Sr. Monteiro, presidente da Fundação Educacional, era seu cúmplice. Eram monstros, não homens. Naquele instante, a maçaneta do quarto começou a girar. Alguém estava tentando entrar, mas eu havia trancado. Amanda! Ouvi a voz de Marcelo do outro lado. Por que a porta está trancada? Você está aí? Abra. Seu tom não era mais o de um marido doce. Havia dureza, desconfiança, uma ameaça velada. Ele bateu na porta com insistência. Abra, Amanda. Não me faça arrombá-la. Recuei, agarrando o urso e o gravador contra o peito. Eu estava encurralada. O assassino do meu filho estava do outro lado da porta. E a parte mais aterrorizante era que ele sabia que eu já sabia seu segredo. Os golpes contra a porta tornaram-se brutais. Cada impacto fazia os quadros na parede vibrarem. Marcelo gritava meu nome com uma voz desfigurada pela raiva e pelo pânico. Um rugido que misturava desespero e crueldade. Eu sabia que assim que ele conseguisse entrar, minha vida estaria por um fio. Marcelo não era mais meu marido. Era um animal encurralado, disposto a destruir qualquer coisa que pudesse expô-lo. Guardei o gravador no bolso interno da minha túnica. A única coisa que eu tinha agora para exigir justiça. Tinha que encontrar outra saída. A porta estava fora de questão. Restava apenas a janela. O quarto de Enzo ficava no segundo andar. Lembrei-me da sibipiruna que crescia ao lado da casa, com seus galhos grossos chegando bem perto da pequena varanda do quarto. Mais de uma vez eu repreendera Enzo por se atrever a escalá-la. Agora, aquela travessura infantil poderia salvar minha vida. Corri para a janela, destravei a tranca com as mãos trêmulas e a abri completamente. O ar da noite, pesado de chuva, atingiu meu rosto como um balde de água gelada. Lá fora, a tempestade se intensificara. Relâmpagos iluminavam o jardim por frações de segundo. Trovões mascaravam os golpes que Marcelo dava na porta. O estalar da madeira me avisou que a porta não aguentaria muito mais. Sem me dar tempo para pensar, subi no parapeito da varanda e procurei um galho da árvore com o pé. Estava molhado e escorregadio, mas era isso, ou morrer ali. Lancei-me, agarrando-me ao galho com as duas mãos. A casca áspera arranhou minhas palmas, mas eu me segurei. Minha túnica encharcada ficou presa em um galho fino. Puxei com toda a minha força até ouvir o som do tecido rasgando. Não importava. O único importante era descer. Assim que meus pés finalmente tocaram a grama lamacenta do jardim, ouvi um estrondo no andar de cima. Marcelo arrombara a porta do quarto. Olhei para cima e o vi na porta, banhado pela luz do teto. Ele correu para a varanda e se inclinou, procurando na escuridão, praguejando alto. Pressionei-me contra o tronco da árvore, prendendo a respiração. Um relâmpago iluminou o quintal por um segundo. Se ele tivesse olhado para baixo naquele instante, teria me visto. Mas a cortina de chuva dificultava a visão, e, furioso, ele voltou para dentro do quarto, talvez pensando que eu ainda estivesse escondida lá. Não perdi um segundo. Descalça, com os pés afundando na lama, deslizei pela parede lateral da casa e me dirigi ao portão dos fundos do jardim, aquele que o jardineiro usava. Eu sabia que assim que Marcelo descobrisse que eu não estava no quarto, ele revistaria toda a casa e depois sairia para me procurar. Tive que colocar a maior distância possível entre nós antes que ele acordasse os seguranças ou ligasse para algum de seus contatos. O Sr. Monteiro tinha amigos em todos os lugares. Eu já não sabia em quem podia confiar. Cada sombra parecia um inimigo. Cada tronco de árvore uma figura à espreita. Com o coração acelerado e as lágrimas se misturando à chuva no meu rosto,
Consegui abrir o pequeno portão dos fundos e saí para o caminho escuro que corria por trás do condomínio. Não havia ninguém ali. Corri sem olhar para trás, com o gravador apertado no bolso, até chegar a uma avenida principal a cerca de 1,5 km de distância. Meu telefone, encharcado no meu bolso, vibrou várias vezes. Assumi que era Marcelo. Recusei-me a atender. Não podia deixar-lhe a menor pista de onde eu estava. Abriguei-me sob o toldo de uma loja fechada, ofegante. Tirei meu celular com os dedos dormentes de frio e vi 10 chamadas perdidas de Marcelo. Ignorei-as e procurei um nome na minha lista de contatos. Caio, meu melhor amigo desde o colégio. A única pessoa em quem eu podia confiar. Um jornalista investigativo, teimoso e acostumado a lidar com casos sujos. Disquei seu número com as mãos trêmulas, rezando para que ele não estivesse dormindo. Tocou algumas vezes e então ouvi sua voz sonolenta. Amanda, o que aconteceu? Não consegui dar muitas explicações. Com a voz embargada pelo choro, mal consegui sussurrar. Caio, me ajuda. O Marcelo matou o Enzo. Estou perto do posto de gasolina na rodovia. Vem me buscar. Não pergunte nada agora. Só vem rápido. Desliguei antes que ele pudesse reagir e desliguei o telefone para que ninguém pudesse rastrear minha localização. Encolhi-me num canto escuro ao lado da porta de metal da loja, abraçando os joelhos, tremendo de medo e frio, esperando que Caio chegasse antes que Marcelo me encontrasse. 15 minutos pareceram 15 anos. Cada luz de carro que se aproximava fazia meu coração parar por um instante, esperando ver o SUV preto de Marcelo. No entanto, finalmente, um velho sedã cinza parou na minha frente. A janela do lado do passageiro baixou e vi o rosto preocupado de Caio. Levantei-me de um salto e entrei no carro sem dizer uma palavra, batendo a porta. Eu devia estar com uma aparência lastimável, encharcada, coberta de lama, um desastre total. Minhas mãos arranhadas e meu rosto pálido como um fantasma. Caio me deu uma olhada rápida. Ele entendeu que a situação era séria e acelerou sem fazer perguntas. Dentro do carro, o contraste do aquecedor me fez tremer ainda mais. Não era apenas frio. Era meu corpo descarregando a adrenalina. Caio me passou sua jaqueta do banco de trás e cobriu meus ombros. Ele dirigia com uma mão enquanto apertava a minha com a outra, tentando transmitir calma. Comecei a contar tudo, desde a ligação da Vânia, a cena na escola, a vida dupla de Marcelo, até a gravação escondida no urso de Enzo. Cada palavra era como cuspir cacos de vidro. Quando toquei o áudio, ele parou o carro no acostamento e ouviu atentamente, seu rosto se transformando à medida que as frases de Marcelo e do Sr. Monteiro saíam do pequeno dispositivo. Quando terminou, ele bateu no volante com raiva, soltando palavrões contra Marcelo e Monteiro. Então, ele ouviu a gravação novamente, mas desta vez com a mente fria de um jornalista. Ele disse que era uma prova muito forte, mas também muito perigosa. O Sr. Monteiro não era qualquer um. Ele tinha influência política, contatos na polícia e, certamente, advogados caros. Se simplesmente entrássemos em uma delegacia de bairro, o gravador poderia desaparecer. Ou pior, eles poderiam nos silenciar antes que abríssemos a boca. Ele decidiu me levar para um lugar seguro, um pequeno apartamento nos arredores da cidade que pertencera a seu falecido tio, um lugar que nem sua família sabia que ele ainda usava ocasionalmente. Aquele apartamento se tornaria nosso refúgio e centro de operações. No caminho, Caio ligou o rádio para quebrar o silêncio opressivo. No início, tocavam notícias de trânsito. Depois, o locutor interrompeu com um boletim urgente. O corpo sem vida de uma mulher foi encontrado no pátio de uma escola primária na Rua das Magnólias. A vítima foi identificada como uma professora. Iniciais VS. A hipótese preliminar aponta para um possível suicídio após saltar do 3º andar do prédio da escola. Senti o sangue parar de circular. Comecei a gritar dentro do carro. Vânia, eles a mataram! Solucei. Marcelo e o Sr. Monteiro a mataram e agora dizem que foi suicídio.
A culpa me açoitou com uma violência pior do que qualquer golpe físico. Se eu tivesse ido mais cedo, se tivesse tentado tirá-la da escola comigo, talvez ela ainda estivesse viva. Mas eu a deixara lá, sozinha, na frente daqueles monstros. Chorei com todo o meu corpo, batendo no painel. Caio parou o carro, desligou o motor e me abraçou com força, deixando-me desabafar aquela dor impossível. Em meio ao meu choro, algo dentro de mim mudou. A dor parou de me esmagar e endureceu em uma determinação fria e afiada. Minhas lágrimas secaram. Afastei-me de Caio e olhei para a estrada escura à frente. Lembrei-me do olhar de Vânia quando ela sussurrou: "Fuja." Ela não poderia ter morrido em vão, nem Enzo. Não era suficiente que Marcelo e Monteiro fossem para a cadeia. Não, isso seria muito fácil para eles. Eles tinham que sentir o medo, a impotência, a vergonha. Tinham que ver suas vidas destruídas, assim como destruíram a minha. Olhei para Caio com uma nova resolução. Eu lhe disse com uma calma que até me assustou que não queria apenas justiça legal. Queria arruinar a vida daqueles homens até a raiz. Fazê-los respirar o mesmo terror que fizeram Enzo e Vânia viverem. Caio sustentou meu olhar por alguns segundos e assentiu silenciosamente, aceitando aquele pacto sombrio entre nós dois. Decidimos não ir à polícia ainda. Antes disso, precisávamos de mais provas, algo tão inegável que nem influência nem advogados pudessem derrubar. A gravação sozinha poderia ser descartada como uma farsa. Precisávamos pegar o frasco de veneno que Marcelo usara em Enzo, a prova física do crime. Tínhamos certeza de que ele não o destruiria imediatamente por vaidade, por excesso de confiança em sua impunidade ou simplesmente por descuido. Naquela noite, no pequeno apartamento empoeirado, deixamos de ser vítimas e nos tornamos caçadores. Cortei meu cabelo na altura dos ombros, joguei fora meu vestido preto rasgado e vesti roupas simples que pertenciam ao tio de Caio. A Amanda submissa, a esposa dócil, morrera com meu filho. O amanhecer estava apenas rompendo quando nos sentamos para planejar meu retorno ao ninho de cobras. Não como uma esposa arrependida, mas como um fantasma vindo desenterrar seus segredos. Sabíamos que Marcelo trabalhava como diretor de operações no prédio corporativo da Fundação de Monteiro. Toda sexta-feira, uma empresa de limpeza terceirizada fazia uma limpeza profunda nos escritórios. Essa seria minha entrada. Caio, um especialista em entrar em lugares onde não era convidado, hackeou o sistema da empresa de limpeza e me registrou na lista de pessoal temporário com uma identidade falsa. Ele me transformou em Sara, uma funcionária da manutenção com credenciais e uniforme. Em frente ao espelho do banheiro do apartamento, amarrei um lenço azul escuro na cabeça, um daqueles práticos usados por mulheres que trabalham em longos turnos, e vesti o uniforme azul claro, um pouco grande demais para mim. Coloquei óculos de armação grossa e passei pó no rosto de forma irregular, apagando minhas feições. A mulher refletida não era mais a Amanda. Era outra pessoa. Caio estacionou o carro a 2 quadras do prédio corporativo da fundação. Desci empurrando um carrinho com baldes, vassouras e esfregões, misturando-me com o resto da equipe de limpeza que entrava pela porta de serviço. O guarda mal nos olhou. Nem sequer levantou a cabeça para registrar nossos rostos. Nós, as pessoas de baixo, somos invisíveis. Passei pela verificação de segurança sem problemas, usando o cartão clonado que Caio preparara a partir de um funcionário descuidado. Peguei o elevador de carga até o 12º andar, onde ficava o escritório de Marcelo. O corredor era acarpetado, silencioso e frio. Empurrei o carrinho até a porta dupla com a placa Diretor de Operações. Passei o cartão no leitor. A luz ficou verde e a fechadura estalou. Entrei. O escritório era espaçoso e elegante, com móveis de madeira escura e uma grande janela com vista para a parte da cidade. Na parede atrás da mesa, havia uma fotografia nossa, de Marcelo, Enzo e eu, sorrindo em um parque. Quis arrancá-la com uma garra. Marcelo não pendurara aquela foto por amor.
mas como parte de sua máscara de homem de família exemplar. Eu sabia, porque vira uma vez por acidente, que atrás de um quadro abstrato em outra parede havia um cofre escondido. Removi o quadro com cuidado, e lá estava o painel digital. Engoli em seco. A senha era a data de nascimento de Enzo. A ironia revirou meu estômago. Digitei 1703 e a luz verde acendeu. Abri o cofre, esperando encontrar o frasco de veneno. Não estava lá. Havia pilhas de dinheiro, documentos de propriedade em nome de Marcelo, passaportes com diferentes carimbos, papéis transferindo terrenos da fundação para contas privadas. Era pura corrupção, mas ainda não provava o assassinato. Tirei fotos com a minúscula câmera escondida em um dos meus botões, uma por uma, sem deixar nada sem registro. Então ouvi risadas e passos se aproximando pelo corredor. O pânico me atingiu como uma insolação. Fechei o cofre, pendurei o quadro de volta, um pouco torto pela pressa, e me escondi atrás de um grande sofá perto da mesa, fingindo limpar os rodapés. A porta se abriu. Marcelo e uma jovem, muito bem vestida com um vestido justo e saltos altos, entraram. Era Sara, sua secretária, a quem eu sempre vira se aproximar demais dele. Eles não notaram minha presença, protegida pela altura do encosto do sofá e pela sombra de um arquivo. O que ouvi a seguir me queimou por dentro. Marcelo não parecia um homem de luto. Ele ria com Sara enquanto servia uísque em 2 copos. Ela se sentou flertando na beira da mesa e acariciou seu braço. Falaram sobre a morte de Enzo como se comentassem o fechamento satisfatório de um negócio. Sara lhe disse que sua atuação no funeral fora perfeita, que até o Sr. Monteiro ficara impressionado com seu papel de pai enlutado. Marcelo se orgulhou, dizendo que se livrar daquele garoto doentio fora a melhor coisa para seu futuro. Ele o chamou de fardo, uma fonte de despesas que impedia o dinheiro da herança de fluir para suas mãos. Senti minhas unhas cravarem em minhas palmas. Queria sair e espancá-los até virarem polpa, mas sabia que perderia. Em vez disso, ativei o pequeno microfone de gravação que tinha no bolso da calça e deixei que cada palavra daquela conversa fosse registrada. Falaram sobre uma viagem à Europa que planejavam fazer quando tudo se acalmasse e os milhões caíssem em sua conta. Zombaram de mim, da minha fuga desesperada. Marcelo disse que não demorariam a encontrar meu cadáver jogado por aí, que todos acreditariam que eu enlouquecera de dor. Ele me chamou de fraca, inútil sem ele. E não há nada que possam provar, acrescentou, beijando a têmpora de Sara. Já mandei o frasco de veneno para ser incinerado com o lixo hospitalar esta manhã. Nenhum vestígio. Aquela frase foi um golpe baixo. O frasco, nossa esperança, não existia mais. Mas obtivemos algo tão poderoso quanto. Uma admissão arrogante. A confissão de que eles acreditavam ter vencido. Quando finalmente saíram para almoçar, esperei vários minutos em meu esconderijo, até ter certeza. Antes de sair, tirei do bolso o carrinho de brinquedo que Enzo costumava levar na mochila, algo que eu guardara desde a noite anterior, e o deixei no meio da mesa, bem em cima dos arquivos organizados de Marcelo, para que ele soubesse que seu passado estava vindo atrás dele. Voltei para o apartamento com Caio e ouvimos a gravação juntos. Caio teve que sair para a varanda para fumar para não explodir. Ele sabia que o áudio era devastador, mas ainda era fruto de uma gravação ilegal e eles poderiam tentar invalidá-lo no tribunal. Precisávamos que eles se afundassem em público, que se traíssem na frente de testemunhas, câmeras e microfones. A maneira mais eficaz de fazer um criminoso cometer erros é provocar o medo. E sabíamos que Marcelo, por mais frio que fosse, tinha uma rachadura. O terror do sobrenatural, do karma, da punição de coisas que ele não podia controlar. Anos atrás, quando éramos recém-casados, ele me confessara que histórias de fantasmas o aterrorizavam, que era obcecado pela ideia de que as más ações retornavam, multiplicadas. Ele tentara afogar esse medo em cinismo e dinheiro, mas ainda estava lá.
Caio conseguira hackear o sistema de automação residencial da nossa casa. Luzes, câmeras, áudio, ar-condicionado, tudo que Marcelo instalara para se sentir seguro. Usaríamos isso para enlouquecê-lo. Naquela mesma noite, a assombração começou. Pela tela do laptop, observamos na câmera da sala de estar ele servir bebida após bebida, inquieto, brincando com o carrinho de Enzo que alguém deixara em sua mesa do escritório. À meia-noite, Caio fez as luzes da sala piscarem. Marcelo se levantou, desnorteado, e foi verificar os interruptores. Quando pareceu se acalmar, subiu para o quarto. Baixamos a temperatura do ar-condicionado para 15 graus. Vimo-lo tremer na cama, descoberto. Então, pelos alto-falantes do teto, tocamos uma risadinha suave de Enzo misturada com o ruído branco do ventilador. Marcelo sentou-se instantaneamente, olhos arregalados, procurando a fonte do som. Ele perguntou em voz alta quem estava lá. Cortamos o áudio. Repetimos o jogo nas noites seguintes, aumentando a intensidade aos poucos. Nunca o deixamos dormir por mais de um tempo. No terceiro dia, enquanto ele tomava banho, enchemos o banheiro com a gravação dos gemidos de Enzo quando sua barriga doía. Aquele fragmento que também ficara no pequeno gravador. O eco nos azulejos o fez soar fantasmagórico. Marcelo saiu do banheiro escorregando, agarrando-se aos móveis, encharcado e com o rosto branco como mármore. Começou a gritar para que o deixassem em paz, que não era possível. Culpar Sara foi seu próximo passo. Começou a ligar para ela nervosamente, acusando-a de fazer piadas cruéis. A desconfiança germinou entre eles. O clímax do nosso plano coincidiu com a gala da fundação, que seria realizada em um hotel de luxo. O senhor Monteiro faria um discurso, e Marcelo receberia um prêmio como pai exemplar por continuar a apoiar a instituição, apesar da tragédia. O título do reconhecimento revirou meu estômago. Caio encontrou uma brecha na rede Wi-Fi do hotel e acessou o sistema de projeção e som. Eles haviam planejado um vídeo emocionante com fotos de Enzo. Preparamos um bem diferente, uma compilação de sua própria podridão. Na noite do evento, Caio e eu assistimos a tudo de uma van estacionada no pátio com várias telas conectadas às câmeras do hotel. Vimos Marcelo entrar ao lado do Sr. Monteiro. Marcelo parecia acabado, abatido, curvado, virando a cabeça de vez em quando, como se temesse encontrar um espectro às suas costas. Sara também estava lá, linda, mas irritada, submetida às suas mudanças de humor. Quando Marcelo subiu ao palco para receber o prêmio, o público o aplaudiu. Ele pegou o microfone e começou a falar sobre o quanto sentia falta do filho, com o tom embargado que também ensaiara. Dei o sinal para Caio. A tela gigante atrás de Marcelo, que deveria mostrar uma animação com o rosto sorridente de Enzo, encheu-se de ruído branco e um chiado agudo invadiu os alto-falantes. Em seguida, a imagem mudou para um fundo vermelho intenso e letras enormes apareceram como se escritas em sangue. Eu sei o que você fez. O salão ficou em silêncio absoluto. Marcelo ficou pálido como um cadáver. Naquele momento, soltamos pelos alto-falantes a gravação de sua conversa com Sara, aquela em que ele chamava Enzo de garoto doentio e se gabava de destruir o frasco de veneno. Os presentes ficaram de queixo caído. Ouviram-se exclamações, cadeiras arrastando, murmúrios indignados. Sara se levantou, cambaleando, prestes a desmaiar. O Sr. Monteiro levantou-se, vermelho de raiva e vergonha. Marcelo tentou tomar o controle do microfone, gritando que era tudo uma armação, que estavam o caluniando, mas sua voz se afogou em meio à onda de reprovações e flashes de câmeras. O pior para ele veio quando viu o Sr. Monteiro sussurrar algo para o chefe de segurança. Ele entendeu em um segundo que planejavam usá-lo como bode expiatório, deixá-lo sozinho, enfrentando a opinião pública, para salvar a imagem da fundação. Você! Gritou Marcelo do palco apontando para Monteiro. Foi você quem planejou tudo. A herança, a divisão do dinheiro, o veneno. Se eu cair, você cai comigo. Essa acusação,
capturada por celulares e câmeras de TV, seria impossível de apagar. A gala virou um caos. Marcelo escapou pela saída de serviço, perseguido por jornalistas. Monteiro tentou controlar a situação, mas o escândalo já explodira nas redes sociais. O vídeo viralizou em questão de horas. No entanto, sabíamos que não era suficiente. Advogados poderiam alegar estresse, delírio, um deepfake digital. Precisávamos de uma cena final e mais clara, com eles descrevendo seus crimes enquanto alguém ouvia oficialmente. Naquela noite, voltamos ao apartamento sem comemorar. Sabíamos que um animal ferido é um animal perigoso. Marcelo era agora um pária social, mas ainda livre. Monteiro estava encurralado, mas com recursos. A próxima fase do plano consistia em colocar os dois um contra o outro, fazê-los acreditar que o outro os estava traindo. Caio preparou 2 celulares pré-pagos, impossíveis de rastrear. Em um, fingimos ser Marcelo e mandamos uma mensagem para Monteiro. Tenho cópias assinadas de todos os papéis de desvio de ativos. Se você não me ajudar a sair da cidade esta noite e me der minha parte, eles vão para o Ministério Público amanhã. Me encontre no antigo armazém da Fundação nas docas às 2 da manhã, sozinho. Ou afundamos juntos. Sabíamos que Monteiro era paranoico e não ousaria ignorar essa ameaça. No outro celular, fingimos ser um emissário de Monteiro e enviamos uma mensagem para Marcelo. O senhor Monteiro quer consertar isso. Ele preparou um barco para te tirar do país esta noite. Ele quer que você traga todos os documentos e provas que tiver para destruí-los. Ele te espera às 2 no antigo armazém da Fundação nas docas. A polícia já está se movendo. É agora ou nunca. Não se atrase. Marcelo, desesperado, sem aliados e convencido de que o mundo inteiro o perseguia, veria essa mensagem como sua última tábua de salvação. Às 2 da manhã, sob uma chuva forte, Caio e eu já estávamos dentro do armazém, em um mezanino de metal no 2º andar, com uma visão perfeita do espaço principal. Era um grande prédio abandonado perto do cais. Cheirava a ferrugem e água do mar parada. Caio colocara câmeras e microfones escondidos conectados a um servidor seguro que um contato seu na divisão de homicídios também tinha acesso. Desta vez, a polícia estava ciente. Eles sabiam que 2 homens perigosos se encontrariam ali para falar sobre dinheiro sujo. Eles só precisavam esperar que dissessem o suficiente e então entrar. Um sedã preto chegou primeiro. Vimos Monteiro sair com uma maleta e 2 guarda-costas. Ele os deixou do lado de fora, sinalizando para que esperassem. Entrou no armazém com a mão direita dentro do paletó. Não era difícil imaginar que ele segurava uma arma. Seu rosto era de pedra, tenso pela raiva e pelo medo. Minutos depois, a porta rangeu novamente. Marcelo entrou vindo da escuridão. Ele usava uma camisa amassada, o olhar perdido. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Ele avançou em direção a Monteiro com uma mistura de esperança e ódio. Onde está o barco? Perguntou com a voz embargada. Você disse que me tiraria daqui. Monteiro soltou uma risada seca. Barco? Você realmente acha que depois do que fez no hotel, vou te ajudar a escapar? Você me humilhou na frente de todos. Você é um risco. Marcelo o olhou com incredulidade. Mas você me mandou uma mensagem. Eu não te mandei nada, interrompeu Monteiro. A única mensagem que recebi foi a sua, ameaçando com os documentos. Você os trouxe? Dê-me e talvez eu considere deixar seu cadáver aparecer inteiro, não em pedaços e sacos. A confusão de Marcelo se transformou em fúria. Ele entendeu que outra pessoa estava mexendo os pauzinhos, mas seu ódio por Monteiro era mais forte que seu instinto de sobrevivência. Então você vai me matar como matamos o Enzo? Cuspiu ele. Vá em frente! Mas lembre-se, você é tão responsável quanto eu. Você me conseguiu o veneno. Você me disse para aumentar a dose. Você fez isso para cobrir suas dívidas de jogo. Não ouse apontar para mim. Você era o pai, rugiu Monteiro. Você colocou o veneno na boca dele todas as noites.
Eu só te disse para resolver a questão da herança. Não se faça de santo, seu velho hipócrita, gritou Marcelo. Somos o mesmo lixo. Cada palavra estava sendo gravada pelos microfones e transmitida ao vivo para o contato policial de Caio. Não havia margem para interpretação. Ali estavam eles, admitindo sua participação no assassinato de uma criança e no desvio de fundos. De repente, Monteiro sacou sua arma e a apontou para a cabeça de Marcelo. Acabou. Adeus, seu inútil. Antes que ele pudesse atirar, sirenes da polícia quebraram o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis se infiltraram pelas frestas do armazém. Uma voz em um megafone ordenou que eles largassem as armas e se rendessem. Monteiro se assustou, olhando para a entrada. Marcelo aproveitou essa distração para se lançar sobre ele. Os dois rolaram no chão. A arma voou para um canto onde estava fora do alcance de ambos. Do nosso esconderijo, assistimos à luta brutal. Marcelo, mais jovem e mais forte, atingiu Monteiro repetidamente até deixá-lo inconsciente. Mas ele não tinha intenção de se render. Ele se levantou cambaleante e procurou por uma saída. Seus olhos se ergueram em direção ao mezanino onde estávamos. Um brilho na lente da câmera denunciou nossa presença. Nossos olhos se encontraram. Pela primeira vez desde que fugi de casa, Marcelo me viu. O lenço azul escorregara, deixando meu rosto visível. Suas feições se contorceram em uma careta de ódio absoluto. Amanda! Ele rugiu, finalmente reconhecendo o fantasma que o assombrava. Enlouquecido, ele subiu correndo as escadas, ignorando os gritos da polícia que já entrava por outra porta. Caio agarrou meu braço. Corra, ele me disse. Pela porta do telhado. Saímos para o telhado do armazém sob uma chuva torrencial. O vento quase nos derrubou. De lá, podíamos ver o cais e algumas viaturas abaixo. Do outro lado do prédio, havia uma escada de incêndio de metal que levava a um patamar. Fomos em direção a ela, mas a porta do telhado se abriu com um chute. Marcelo apareceu com uma barra de metal na mão, sangrando pela cabeça, olhos arregalados e selvagens. Caio se interpôs, tentando detê-lo. Marcelo desferiu um golpe brutal em seu braço com a barra. Ouvi um estalo horrível. Caio caiu no chão, gritando de dor, agarrando seu braço pendurado. Corri em sua direção, mas Marcelo me agarrou pelo lenço e me puxou para trás. Senti meu couro cabeludo pegar fogo de dor. Ele me arrastou para a beira do telhado, usando-me como escudo quando viu vários policiais tentando subir pelo outro lado. Mais um passo e eu a jogo! Ele gritou, pressionando a barra contra meu pescoço. O policial parou. A chuva nos encharcava. Eu respirava com dificuldade, sentindo o metal frio na minha garganta, mas não estava com medo como antes. Eu estava farta. Marcelo me forçou a descer a escada de incêndio com ele. Chegamos a um velho SUV estacionado entre contêineres, certamente roubado. Ele me empurrou para o banco do passageiro, amarrou minhas mãos na alça do teto com sua própria gravata e sentou-se ao volante. Ele cantou o pneu como um louco, derrubando a cerca e entrando na avenida com várias viaturas atrás de nós. Os carros da polícia seguiram com sirenes uivando. Marcelo dirigia como se não valorizasse nem sua vida, nem a minha. Ele furava sinais vermelhos, raspava em espelhos de outros carros, atingia poças d'água que nos faziam derrapar perigosamente. Bati meu ombro contra a porta tentando me soltar, mas a gravata estava muito apertada. Você não vai escapar, eu disse com a voz rouca. Cale a boca, ele murmurou. Não vou voltar a ser pobre. Não vou apodrecer na cadeia. Vamos para longe. Você entende, Amanda? Para longe. Ele pegou um viaduto elevado que estava em construção. O chão estava escorregadio por causa da chuva. E a estrada se estreitava devido a blocos de cimento. À frente, flashes de carros da polícia podiam ser vistos bloqueando nosso caminho. Marcelo virou o volante bruscamente para evitar a barricada, mas o carro perdeu a tração. O mundo girou várias vezes. O veículo derrapou, bateu na mureta de contenção de lado e capotou. Os airbags dispararam.
Senti um impacto forte na cabeça e uma dor ardente na têmpora. Atordoada, pude distinguir Marcelo ao meu lado, sangrando pelo nariz, com uma perna presa entre os destroços do painel. Mesmo assim, ele continuou se movendo. Ele abriu a porta com dificuldade e me arrastou para fora, agarrando-me pelos pulsos. Lá fora, a chuva continuava a cair sem piedade. Ele nos puxou para perto da beira do viaduto, onde apenas alguns passos nos separavam do vazio. Abaixo, a corrente escura de um rio urbano rugia. Várias viaturas cercaram o veículo, apontando suas armas para nós. Marcelo pressionou um caco de vidro quebrado em meu pescoço, bem sobre a carótida. Senti a ponta afiada cortar minha pele e um fio de sangue quente deslizar pelo meu colarinho. A polícia gritava para ele se acalmar, para me soltar. O negociador falava por um megafone tentando ganhar tempo. Marcelo, delirante, exigia um helicóptero, dinheiro, uma rota livre. Era absurdo. Ele sabia que não tinha saída, mas se agarrava àquela fantasia como um náufrago a um galho. Ouvi-o respirar pesadamente bem atrás de mim, o vidro pressionando minha garganta. E, no entanto, naquele momento, minha mente se encheu de uma estranha serenidade. Parei de tremer. Vi seu reflexo em uma poça d'água. O homem que eu amara estava irreconhecível, devorado pela ambição e pelo medo. Pensei em Enzo, em seu pequeno corpo no caixão, em Vânia caindo do 3º andar da escola. Eles não tiveram escolha. Eu ainda tinha. Olhei rapidamente para os pés dele. A perna direita de Marcelo estava visivelmente danificada. O tecido rasgado da calça revelava feridas profundas, sangue misturado com água suja. Esse era seu ponto fraco. Reuni toda a força que me restava. Inalei profundamente, sem me importar que o vidro aprofundasse um pouco mais o corte. De repente, joguei minha cabeça para trás e mordi o antebraço que segurava o vidro com toda a minha raiva acumulada. Cravei meus dentes em sua carne até sentir o gosto de sangue. Marcelo soltou um grito dilacerante. Reflexivamente, ele afrouxou a mão e o vidro escorregou de seus dedos. Sem perder um segundo, levantei minha perna e o chutei com toda a minha força no joelho ferido. Um estalo horrível ecoou. O grito de Marcelo foi ainda mais agudo do que antes, um uivo quase desumano. Seu corpo perdeu o equilíbrio e ele caiu de lado no pavimento encharcado, contorcendo-se de dor. Saltei para longe, tropeçando, mas finalmente fora de seu alcance. A polícia aproveitou a confusão. Vários agentes correram em nossa direção e me afastaram da beira da ponte. Outros se lançaram sobre Marcelo, que chutava e se debatia tentando agarrar qualquer coisa. Um dos policiais teve que atirar na outra perna dele quando ele tentou arrancar sua arma. Tudo se tornou confuso. Vozes, luzes, mãos. Sentaram-me no chão, enrolaram-me em uma manta térmica. Um paramédico pressionou uma gaze sobre o ferimento no meu pescoço. Eu não disse nada. Apenas observei enquanto levantavam Marcelo em uma maca, algemado, sangrando, desfigurado. Quando ele passou por mim, nossos olhos se encontraram novamente. Não havia mais arrogância, nem superioridade, nem ódio. Apenas puro medo. Talvez pela primeira vez, ele entendeu que tudo estava acabado. Caio apareceu pouco depois, com o braço na tipóia, o rosto machucado. Ele se aproximou como pôde e envolveu seu braço bom em volta de mim. Naquele momento, finalmente me permiti chorar. Mas minhas lágrimas não eram mais apenas de dor. Eram também de alívio. No dia seguinte, os noticiários falaram em detalhes sobre a teia de corrupção e assassinato que implicava Marcelo e o Sr. Monteiro. Fragmentos das gravações vazaram. Imagens do escândalo na gala. Fotos de ambos algemados. A opinião pública se voltou contra eles. O Ministério Público agiu. Contas bancárias foram congeladas. Bens apreendidos. No entanto, a punição legal foi apenas parte do acerto de contas. A vida, ou o destino, se encarregou do resto. No hospital da prisão onde Marcelo foi internado, os médicos descobriram que a perna esmagada no acidente havia infeccionado gravemente.
A combinação de vidro, lama e detritos de asfalto introduzira bactérias no sangue. Em questão de horas, o tecido começou a apodrecer. Para salvar sua vida, não tiveram outra escolha a não ser amputar sua perna direita acima do joelho. Ao acordar da anestesia, Marcelo descobriu que nunca mais andaria da mesma forma. Ele chorou, gritou, implorou para que lhe devolvessem o que havia perdido. Foi uma ironia brutal. Ele, que destruíra o corpo do próprio filho, danificando seus órgãos com veneno, agora via seu próprio corpo mutilado. Naquela cama de hospital, preso a uma cadeira de rodas, a mesma pessoa que se acreditava invencível, que desprezava os fracos, via-se convertido para sempre no que mais desprezava. O Sr. Monteiro também não saiu ileso. Durante seu primeiro depoimento formal no Ministério Público, a tensão elevou sua pressão arterial. Ele sofreu um derrame fulminante. Sobreviveu, mas metade de seu corpo ficou paralisada. O homem que dominava palcos com discursos comoventes, que manipulava políticos e empresários com sua fala mansa, foi reduzido a emitir sons ininteligíveis, babando, acamado na enfermaria da prisão. Seus bens foram confiscados. Sua família lavou as mãos por vergonha. Ele passou a depender de mãos estranhas, até mesmo para comer e ir ao banheiro. Foi a ruína total de seu orgulho. Sara, a secretária e amante de Marcelo, tentou fugir. Foi detida no aeroporto tentando sair do país com joias e dinheiro antes dos investigadores. Ela traiu Marcelo sem pensar duas vezes, entregando registros de transferências e e-mails comprometedores. Acreditava que isso reduziria sua pena, mas não conseguiu escapar da responsabilidade por ter colaborado no acobertamento e se beneficiado do dinheiro. Acabou condenada a 20 anos de prisão. Na cadeia, longe de ternos caros e hotéis de luxo, sua beleza deixou de ser um privilégio e se tornou um alvo de inveja e agressão. Caio e eu acompanhamos as notícias com uma mistura de raiva satisfeita e exaustão. Nunca comemoramos o sofrimento deles, mas também não sentimos pena. Nada do que lhes aconteceu se aproximava da dor de uma criança envenenada pelo próprio pai, ou do terror de uma professora jogada de um terceiro andar por dizer a verdade. No entanto, pelo menos eles não eram mais intocáveis. Um dia fui chamada ao hospital da prisão para ampliar meu depoimento. Andando pelo corredor vigiado, vi Marcelo por uma janela, sentado em uma cadeira de rodas. Ele era apenas uma sombra do homem que fora, mais magro, mais velho, com um olhar perdido. Quando percebeu que eu estava lá, virou lentamente a cabeça. Nossos olhos se cruzaram mais uma vez. Ele começou a chorar silenciosamente. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras que eu não conseguia ouvir. Desculpas, talvez. Lágrimas que chegaram tarde demais. Pela primeira vez, não senti ódio. Apenas um vazio sereno, uma distância intransponível. Olhei para ele por alguns segundos, tempo suficiente para que ele entendesse que eu ainda estava de pé, que sobrevivera a tudo que ele tentara destruir. Então me virei e segui meu caminho. Não tinha mais nada a lhe dizer. 6 meses se passaram desde aquela noite tempestuosa no viaduto. O tempo, embora lento, começou a fechar as feridas. As cicatrizes permaneceram, mas não sangravam mais. Uma manhã, com o céu claro, olhei-me no espelho da minha nova casa, menor e mais simples que a anterior, mas cheia de paz. Vestia uma blusa de cor creme suave e alisei o tecido com as mãos firmes. A mulher no espelho não era mais a mãe que mal conseguia se manter em pé no funeral do filho. Era alguém endurecida pela tragédia, sim, mas também que se erguera acima dela. Ao meu lado, atrás no reflexo, vi Caio passar com uma pilha de papéis e fazer uma piada boba para aliviar o clima. Naquele dia, a sentença final seria lida. No tribunal, lotado de jornalistas, representantes de associações infantis e curiosos, a atmosfera era densa. Sentei-me na primeira fila. Caio, de terno e com o braço totalmente recuperado,
Sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Então os juízes entraram. Os murmúrios cessaram. 2 policiais empurraram a cadeira de rodas de Marcelo para o banco dos réus. Ele estava de cabeça baixa. O banco adjacente estava vazio. O advogado de Monteiro o representava porque o velho não podia mais se mover. Mais longe, em outra cadeira, Sara tremia, pálida. O promotor fez uma revisão firme de todas as acusações. Homicídio qualificado contra menor. Assassinato de testemunha-chave, corrupção, lavagem de dinheiro. A juíza principal, uma mulher de meia-idade com olhos severos, começou a ler a resolução. A sala manteve um silêncio reverente. Suas palavras, embora formais, tinham a força de uma pedra atirada na água. Ela declarou Marcelo culpado de todas as acusações e, sublinhando a crueldade e a premeditação de seus atos, ditou a pena máxima: prisão perpétua. Ouviram-se suspiros, exclamações, graças a Deus, mal contido no fundo da sala. Marcelo começou a tremer. Ele desabou, chorando com um soluço feio e desesperado que não comoveu ninguém. O Sr. Monteiro recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A juíza observou que, embora doente, sua responsabilidade moral e legal era absoluta. Seu corpo quebrado passaria o resto dos anos que lhe restavam em uma cama de prisão. O tribunal deu a Sara 20 anos de prisão. Quando a juíza bateu o martelo 3 vezes, senti algo dentro de mim finalmente se fechar. O capítulo legal havia terminado. Saindo do tribunal, o ar fresco da rua tinha um gosto diferente. Não era a liberdade absoluta, porque nada traria Enzo de volta. Mas era um primeiro passo em direção a uma vida na qual meu filho não era apenas uma vítima, mas também uma semente de algo bom. Todo o dinheiro envolvido na herança do meu pai e nos esquemas de Marcelo e Monteiro foi recuperado após um longo processo legal, no qual Caio trabalhou até os ossos. O Estado pretendia ficar com uma boa parte, mas conseguimos provar que era o patrimônio de Enzo. Mesmo assim, eu tinha claro que não poderia ficar com aquele dinheiro para mim. Eu o via manchado de sangue. Decidi transformá-lo em algo que honrasse meu filho. Encontramos um prédio antigo nos arredores da cidade e o reformamos completamente. Na entrada, penduramos uma placa colorida: Casa do Enzo, Fundação para a Proteção e Educação Infantil. Eu queria que aquele lugar fosse um refúgio para crianças abusadas, maltratadas ou abandonadas. Aquelas em quem ninguém acreditava ou ouvia. Um lugar onde pudessem dormir sem medo, estudar, brincar, ter psicólogos, professores, afeto. Caminhei pelos corredores recém-pintados, adornados com desenhos de crianças. No pátio, um grupo de crianças jogava futebol. Outras se revezavam nos balanços. Suas risadas ressoavam como um eco amável no meu peito. No saguão principal, penduramos uma grande fotografia de Enzo sorrindo, e ao lado, uma da professora Vânia. Com parte do dinheiro, também financiamos a reforma da escola onde ela trabalhara, incluindo uma nova biblioteca chamada Biblioteca Vânia, para que seu nome permanecesse ligado à educação e não à tragédia. Ao entardecer, quando o sol começou a colorir o céu de laranja, Caio e eu fomos ao cemitério. Os túmulos de Enzo e Vânia ficavam um ao lado do outro, à sombra de uma magnólia com flores brancas e perfumadas que se inclinavam protetoramente sobre eles. A grama estava verde e bem cuidada, adornada com flores frescas que pessoas anônimas deixavam de vez em quando. Agachei-me diante da lápide de Enzo, passando os dedos sobre seu nome gravado no mármore. Desta vez não havia desespero em meus olhos como antes. Havia nostalgia, sim, mas misturada com uma nova paz. Está feito, meu amor, sussurrei. Conseguimos justiça. Eles não vão mais machucar ninguém. Seu dinheiro agora serve para manter outras crianças seguras. Você não precisa mais sentir dor. Pode brincar à vontade aí em cima. O vento moveu suavemente os galhos da árvore, e algumas pétalas brancas caíram sobre o túmulo. Fechei os olhos e rezei longa e profundamente,
entregando a Deus minha gratidão, meu luto e toda a vida do meu filho. Quando terminei, levantei-me. Foi quando vi algo no final do caminho de cascalho. A uns 10 metros de distância, em meio à luz dourada do pôr do sol, a silhueta de um menino se delineava. Ele usava um pijama com o desenho do super-herói favorito de Enzo, a mesma roupa que eu lhe vestira na última noite que passara em casa. Seu cabelo estava bagunçado e seus olhos brilhantes como sempre. Ele não parecia doente ou cansado. Pelo contrário, irradiava saúde e alegria. Não senti medo. Ele me olhou com um sorriso enorme, tão luminoso que quase doeu. Ergueu a mão direita e acenou para mim com um pequeno gesto. Um adeus e um estou bem, mamãe. Senti uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Retribuí o aceno com uma mão trêmula e um sorriso que, pela primeira vez em muito tempo, era sincero. Até logo, meu anjo, murmurei. A figura de Enzo desvaneceu-se pouco a pouco com a luz do sol poente até desaparecer, mas o calor que ele deixou no meu peito permaneceu lá. Ele estava em paz. Eu podia finalmente aceitar que não o abraçaria novamente, mas também que ele não estava sofrendo. Virei-me. Caio me esperava a alguns passos atrás, sem fazer perguntas. Com aquela paciência silenciosa que sempre tivera comigo, estendeu a mão. Eu a peguei com firmeza. Saímos do cemitério, lado a lado, deixando para trás anos de dor, medo e culpa. À minha frente, a cidade acendia suas luzes uma a uma, como se uma nova cortina se abrisse. Eu tinha uma vida inteira pela frente, cheia de crianças que precisariam de proteção, histórias que mereciam ser ouvidas, feridas que talvez eu pudesse ajudar a curar. Eu não era mais apenas a mãe que perdeu o filho, nem a esposa traída. Eu era a Amanda, a mulher que atravessou a tempestade e permaneceu de pé, fundadora da casa do Enzo e defensora das crianças que não têm voz. E pela primeira vez em muito tempo, pensando no futuro, pude dizer em silêncio: sim. E aí, gostou da história? De que cidade você me escuta? Conta pra mim nos comentários. Se você curtiu, pode me apoiar com um Super Thanks para eu continuar trazendo mais relatos como este. Muito obrigada pelo seu apoio e carinho. Tô louca para ler o que você achou. Na tela, estão aparecendo 2 novas histórias de vida que eu super recomendo. Tem muito mais lá no meu canal. Não se esquece de se inscrever, hein? A gente se vê na próxima história. Com amor e respeito.